Freeza e Cooler. Muita gente fica aí se perguntando quem era o mais forte naquela época. Se a gente pegar ali o Freeza em Namekusei e o Cooler em seu primeiro filme. Eu tenho uma resposta aqui bem coerente para isso, tá? Então fiquem aqui comigo até o final, acompanhem toda a minha análise, não esqueçam aí de deixar o seu like, se inscreverem aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? E comentem aqui o vídeo, deixem a opinião de vocês. A primeira coisa que a galera tem que entender é o seguinte: se a gente pegar esses filmes de Dragon Ball Z nessa época, o que eles faziam? Eles eram como se fosse eles eram baseados naquela história que estava acontecendo, né, no anime, enquanto o filme era feito. Ele era feito com base nisso. Vou dar exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Primeiro filme, Devolva-me Gohan. Ele era baseado na treta com Raditz. Segundo filme, do Dr. Willow, o homem mais forte do mundo. Ele era baseado na treta contra o Vegeta, né? Na luta ali do Goku contra o Vegeta. Vocês podem reparar em situações parecidas, em posições dos personagens parecidas, né? Então, assim, posição de ataque. Então, assim, eles têm uma grande base nesses acontecimentos do anime que estavam ali se passando enquanto o filme era feito. Vou dar um exemplo aqui também, né, que é bem interessante. Você vê a posição quando o Gohan foi derrotado a posição que ele ficou quando ele foi derrotado pelos soldados do Slug no quarto filme. O que acontece? Você vê ali claramente aquela cópia escancarada de quando o Gohan foi derrotado pelo Rickon e ficou com o pescoço quebrado. Ali no caso ele não estava com o pescoço quebrado, mas ele estava na mesma posição, né? No caso do filme do Slug. Você vê ali até o sangue no Gohan, no filme do Bojack, Batalha nos Dois Mundos, você vê tanto sangue na boca, na testa, igualzinho, né? Que ficou quando ele lutou contra o Cell. A forma que ele derrotou os soldados do Bojack é idêntica à forma que ele derrotou o Cell Jr. E com o filme, o primeiro filme de Cooler, Uma Vingança para Freeza, não é diferente. Ele se baseia na batalha que o Goku teve contra Freeza. Os filmes, eles são histórias paralelas. Histórias que diferem os acontecimentos do anime e do mangá. Mas é claro que ele tem toda a base do anime. Então ali no filme do Cooler a gente pode observar que o Goku tinha conseguido voltar para a Terra. O Mestre Kami inclusive observa que ele, né, desde que voltou, ele fala daquele planeta, né, provavelmente ele se referia a Namekusei. Ele fala que o Goku ficou mais forte, então ali a gente teve um Goku que voltou para a Terra, provavelmente voltou com seus amigos, Bulma, Piccolo, Gohan e Kuririn, e que não foi para o planeta Yardrati, nem chegou a se transformar em Super Saiyajin. Provavelmente, naquela história, o Freeza foi morto já com a Genkidama, sem usar todo 100% do seu poder. Então ali a gente observa o que também? Que o Cooler diversas vezes chama o Freeza de descuidado, fala que ele é, né, mais cruel do que o irmão dele e tal, que ele não dá bobeira que nem o Freeza. Ele repete isso várias vezes no filme. Então, porque provavelmente aconteceu dessa forma nessa história paralela do filme de Cooler. O fato é que o Goku não se transformou em Super Saiyajin, não tinha se transformado em Super Saiyajin ainda, tinha voltado para a Terra. E é uma certeza isso, porque que o Goku não tinha se transformado em Super Saiyajin, lá em Namekusei, nessa história, porque nós podemos ver ali que passou todo aquele processo dele se transformar em Super Saiyajin, entendeu? Até, né, meio que copiando ali a forma que aconteceu lá em Namekusei. Quando o Goku estava na sua forma base, a gente pode observar, né, na sua luta contra o Cooler estava, né, na sua, vamos dizer assim, na sua primeira forma ali mostrada, né, que é a última forma de Freeza, né, de fato, né, se a gente for
for aqui comparar, né? Mas o fato é que a gente não sabe, né, como que é essa questão dele aí, se ele já nasceu nessa forma, enfim, a gente não sabe se ele tem todas aquelas formas antecessoras que o Freeza mostrou. A gente não sabe disso, tá? Não tem como ninguém afirmar. Mas o fato é que o Cooler estava levando uma piaba do Goku. Diferente do que aconteceu em Namekusei, o Goku na sua forma base é que estava levando uma piaba do Freeza. Então, muito provavelmente, nós já temos ali, a gente já pode dizer que nessa forma, o Freeza é superior ao Cooler. Porque por mais que o Goku estivesse ali em treinamento, como é mostrado ali na casa do Mestre Kami e tal, ele não teve tempo para aumentar os seus poderes assim, de uma forma, né, tão drástica. E o treinamento ali era simples, né? Outra coisa é que o Goku já nessa época não estava mais contando com um Zenkai. Então ele não teria tido um Zenkai por conta da luta com o Freeza em Namekusei e nem depois quando ele foi atacado pelo Cooler e comeu a semente dos deuses, na minha opinião. Então, primeiro ponto, eu acredito muito que sim. Volto a dizer, o Freeza, na sua última forma, estava mais forte do que na primeira forma, que é mostrada de Cooler, que é a mesma de Freeza, tá? E ó, gente, eu estou me referindo ao Freeza usando 50% do seu poder, tá? Dá pra gente já dizer aí que nessa parte ele tinha uma grande superioridade em cima do Cooler. Outra coisa, tá, gente, que é bom a gente lembrar que o filme do Cooler acontece muito em cima, ele é muito pouquinho tempo depois dos acontecimentos de Namekusei, tá? E a prova disso é o cabelo do Gohan, tá, gente? O cabelo do Gohan é uma referência para vários filmes, quando a gente quer ver essa questão aí de época. Vê que o cabelo ali tava esqueminha ali de Namekusei certinho, já diferente de quando tinha passado um tempo, né, na história canônica. E o Porunga foi chamado para ressuscitar a galera, né? Você já vê que o cabelo do Gohan já estava maior, tá bom? Mas aí depois o Cooler mostrou ali pra gente que ele tinha mais uma forma. Diferente de Freeza, que não tem essa transformação. O Cooler tem. E nessa transformação ele teve ali um avanço bem interessante e mostrou uma grande superioridade em cima do Goku. Ele estava dando uma boa surra no Goku ali. Goku base. Nada estava resolvendo. Kaioken, nada estava resolvendo. Aí já me lembra muito, os poderes que o Cooler mostrou nessa transformação, já me lembra muito o Freeza usando os 50% do poder dele na sua última forma. Mas eu ainda não concluí essa parte, já vou chegar lá. Depois, com muito custo, você vê ali que foi muito difícil, tá aí uma grande prova, né? Prova viva que o Goku não conseguia se transformar, nunca tinha se transformado em Super Saiyajin nessa história. Aí ele conseguiu. Lembrando que assim como em Namekusei, que ele teve aquele gatilho da morte de Kuririn para se transformar, no caso do filme, foi quando ele viu ali o Piccolo sendo ferido daquela forma por Cooler, né? Que inclusive ele provavelmente pensou que o Piccolo tinha morrido. Por mais que ele tinha esse título ali de Super Saiyajin, mas o momento que ele conseguiu foi aquele título assim, pelo Cooler, né? Eu falo. Pelo fato de ter derrotado o irmão dele, que era muito poderoso. Aí o que acontece? Aí o Goku de fato ali se transforma em Super Saiyajin. E aí ele mostra uma superioridade assim em cima do Cooler impressionante. Ele mostrou mais superioridade ainda em cima do Cooler, tá? Embora o Cooler mostrou ali, né, o seu ataque mais mortal, né, usando o máximo dos seus poderes, o último ataque ali da luta, a gente pode observar o quê? Que o Goku teve uma dificuldade. Já o Freeza, com 50% do seu poder lutando contra o Goku Super Saiyajin, ele não mostrou isso. Então eu acredito ali muito que, né, a gente não viu o Freeza fazer isso, mas pelos acontecimentos ali, eu já diria que com esse ataque o Cooler venceria o Freeza com 50% do seu poder, tá? Né? O Cooler na sua última forma venceria o Freeza com 50% do seu poder, tá? Na sua última forma. Mas a diferença vem agora.
O Freeza, usando 100% do seu poder máximo, que deu uma baita luta com o Goku, ele mostrou igualdade. Enquanto ele não se cansava, ele mostrou igualdade com o Goku, tá? No combate, né? Tava uma luta bem difícil, tá? Teve um momento ali de igualdade, sim. Embora essa luta foi estendida mais no anime, a gente também no mangá teve esse momento de igualdade. Por mais que o Freeza tinha pouco tempo, né? Não teve muito tempo ali para conseguir usar. Ele não tinha como ficar usando 100% do seu poder máximo por muito tempo. Eu garanto que seria mais do que o suficiente para ele amassar o Cooler. Então sim, aquele poder, o 100% do poder máximo do Freeza, detonaria o Cooler na sua última forma. Tá, gente? Então, é a minha opinião, porque... E todas as evidências mostram isso, né? Só não vê quem não quer. Vai ter muita gente que pode usar o argumento da dificuldade que foi ali para o Goku rebater aquele ataque do Cooler, né? Fala, caramba, se esse ataque ali pegasse no Freeza, e aí? Imagina ele usando esse ataque contra o Freeza. O Freeza, nem com 100% do seu poder, causou ali essa dificuldade ali pro Goku, que causou muita dificuldade, né, quando estava no auge, mas não fez o Goku ficar esgotado daquela forma. O Goku ficou exausto, ferrado. E quando acabou a sua luta com o Freeza, ele saiu de boa. Isso é fato. Mas eu vou falar uma coisa, eu já penso diferente. Porque assim, foi ali um momento de um ataque só, tá? Ele estava assim sendo extremamente humilhado com muita facilidade pelo Goku. Até ali estava pior do que quando o Freeza estava usando só os 50% dele, né? Quando a gente faz a comparação. Eu acho, tá, gente, que nesse filme, na minha opinião, o Goku estava mais fraco, tá? Se a gente for comparar, a gente vê ali o exemplo do Gohan também, que estava extremamente mais fraco do que no anime, tá? No filme do Cooler. Então é só minha opinião. A gente vê ali também que tem toda aquela questão ali, porque o Goku foi pressionado ali daquela forma, além dele repelir aquele ataque, ele despedaçou o Cooler, coisa que não aconteceu lá em Namekusei na luta contra o Freeza. Também tem isso, tá, gente? Eu acho que isso conta bastante também. Engraçado, né? Que o próprio Freeza que despedaçou ele mesmo, né? Com a sua própria técnica. Agora imagine essa técnica aí sendo usada, né, numa luta contra o Cooler. Nossa, o Cooler tava ferrado. Um kick cortava tudo. E ainda podia seguir onde ele fosse. E tem muita gente que fala, o que vem depois, o cara que vem depois, Dragon Ball é isso, não, o outro é mais forte. O que vem depois é mais forte. Não, não é assim, tá, gente, que funciona. Isso a gente tem na história canônica, nos filmes, exemplos que isso não é verdade. Vou dar exemplo aqui, da história canônica. Dr. Gero e o número 19 não eram mais fortes do que Frieza e Rei Cold. Vou dar exemplo aqui de filmes. O Hildegard era mais fraco do que o Janemba. E óbvio que isso vale também quando a gente compara filme e anime, tá bom? Então é isso, pessoal. O campeão seria Frieza, o irmão mais novo, o imperador do mal. Tá bom, galera? É isso. Mais uma vez, não esqueçam de deixar o like. Se você não quiser pegar sua mulher, quando você chegar em casa com um Ricardão assim, né, lá no seu colchão, na sua cama, deixa o like aqui, pô, não custa nada. Dá essa força aí. Eu preciso muito dessa ajuda para poder continuar postando os vídeos aqui no YouTube, beleza? Valeu, galera. Um abração, viu?